Boa noite, Aline. Tudo bem? Boa noite, pessoal, para quem tá entrando aí. Hoje temos mais uma live aqui no meu Instagram. Vou acenar para todos que estão entrando aqui hoje. Sejam bem-vindos, galera. Oi, Denis, beleza? Luana, boa noite. Raíssa, boa noite. Lívia, minha parceira de marketing, boa noite. Deixa eu só conferir aqui, minha convidada ela já chegou. Pessoal, o intuito da live de hoje é falar um pouco sobre a saúde auditiva. Então a gente vai trazer uns conceitos sobre a saúde auditiva, vamos falar um pouco também sobre mitos e verdades em relação a esse assunto. Muitas pessoas deixaram muitas perguntas, eu selecionei assim as que são mais pertinentes, né? Todas foram muito boas, mas eu coloquei assim as que são mais que acredito que seja a dúvida da maioria das pessoas. Agora eu vou chamar aqui a Larissa. Tô com a Aline na cabeça aqui. Pra quem tá entrando agora, boa noite. Oi, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, boa noite. Que bom te ver, Larissa. Bom ver você também, Lucas. Saudade. Também, saudades. Da última vez que eu te vi foi na formatura, né? Verdade. Agora cada um tá para um canto, né? Exatamente. Eu vou deixar você se apresentar, mas antes eu gostaria de mencionar que a Larissa estudou comigo, formou. Somos amigos, somos colegas de profissão e eu resolvi convidá-la, né, para falar de um assunto muito importante, que é da saúde auditiva. A Larissa, ela teve uma experiência muito importante na saúde auditiva da Isabela Renda. Então, ela vai falar um pouquinho da vivência dela, da experiência dela. E, Larissa, eu passo a palavra para você e o espaço é todo seu. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Larissa. Eu sou formada no Instituto Metodista Isabela Hendricks. Eu formei em dezembro de 2019, junto com o Lucas. E como o Lucas falou, eu tive uma experiência. Eu tive a oportunidade, a grande oportunidade de trabalhar na saúde auditiva do Isabela Hendricks, né? E lá me abriu muitas portas, me deu, assim, uma oportunidade muito rica que eu tive, né? Ter trabalhado lá. E, assim, o que a gente puder passar para vocês hoje, tomara que seja bem produtivo, né? Será, com certeza. A gente vai fazer as perguntas e respostas, né, Lucas? Isso. Eu queria que você falasse um pouco, Larissa, para a gente, assim, para as pessoas entenderem, assim, a importância dos cuidados com a audição, né? Nós sabemos que é um sentido muito importante, né? E muitas das vezes as pessoas, elas não têm tanto conhecimento, né? Que alguns fatores possam vir a causar algum tipo de alteração auditiva, né? Uhum. Então, é, eu acho que a saúde auditiva que a gente fala é um detalhe que a gente tem que cuidar como a gente cuida das vistas, como a gente cuida da saúde bucal, né? É um cuidado assim contínuo. E eu acho que às vezes fica muito, as pessoas não têm tanto noção desses cuidados que tem que ter, né? E por falta de conhecimento. Então, eu acho assim, a partir do momento que a gente expõe esses conhecimentos,
fica mais bacana, né? Porque a audição, eu acho assim, ela é uma coisa que quando a gente tem, a gente tá ali, né? É uma coisa normal para a gente. Mas quando, a partir do momento que a gente vai perdendo, que a gente perde, que não tem mais volta, é que a gente vê a diferença que faz, né? O quão importante é poder escutar, né? Então, assim, dos cuidados, a gente pode entrar nessa parte dos cuidados já? Claro, pode. Dos cuidados, assim. Acho que a gente vai até entrar em algumas perguntas, né, Lucas? Acho que eu vou conseguir responder algumas perguntas. Ah, tá. Por exemplo, às vezes as pessoas têm o costume de usar cotonete. Vou começar por essa parte. E a gente pergunta pra gente, é errado usar cotonete? Né? Quais os riscos, o que que o cotonete pode causar? Porque se o cotonete foi feito ali para limpar o ouvido, por que que não pode? Né? O nosso ouvido ele produz cera, né? E a partir do momento que o nosso corpo está produzindo algo, isso é para nossa proteção. Então pensa assim, se algum bicho, alguma abelha, algum mosquito for entrar dentro do nosso ouvido, a cera é para proteção do nosso ouvido, né? Proteção dos meios externos. E aí, a partir do momento que a gente está limpando o cotonete, a gente está tirando essa proteção do ouvido. Outro fator importante do cotonete, da gente falar, é também, por exemplo, quando a gente limpa, a gente empurra a cera para dentro. E a gente não quer isso, a gente não quer empurrar essa cera para dentro. O que a gente tem que fazer é tirar essa cera para fora. Porque essa cera pode estar obstruindo o ouvido, pode estar atrapalhando a gente a escutar quando em grande quantidade. Mas por isso que o ideal é a gente procurar o otorrino, fazer a limpeza do ouvido com o otorrino e o cotonete a gente pode passar por fora, né? Aqui, ó. A gente pega o cotonete, limpa por fora e depois do banho pega a pontinha da toalha e limpa aqui assim, tá ótimo, a gente limpou de fora. E aí por dentro a gente vai no otorrino e faz a limpeza quando precisar, né? Porque tem pessoas que têm uma produção maior de cera e tem pessoas que não, que nunca fizeram limpeza no ouvido, você vai olhar o ouvido, tá beleza, nunca usou cotonete nem nada, né? Outro cuidado assim importante também, que eu acho que nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas com uso abusivo desse objeto, é o fone de ouvido. Eu acho que tem sido assim, um grande vilão. Ah, não pode usar o fone de ouvido? Não, não é que não possa usar o fone de ouvido. A gente não vai entrar nesse mérito, né? O fone de ouvido ele é um objeto que veio para auxiliar também, né? Mas usar com moderação, sabendo usar. Eu falo que o celular conversa com a gente, né? Ele ajuda, nos ajuda a, nessa, nos ajuda com a saúde auditiva, né? Então, quando a gente está com o volume ali muito alto, que a gente vai aumentando, aumentando, ele dá aquele avisinho. Esse volume pode ser prejudicial à audição. Aí a pessoa fala assim, prejudicial, já escuto música sempre, escuto do mesmo jeito, não tem nada a ver, né? Mas o que que acontece? A perda auditiva, ela é por fone de ouvido, que eu estou citando, é uma perda muito lenta, né? Então a pessoa ela não vai ver o prejuízo em um mês, 2, 3 meses. Ela vai ver ele em anos. Então, em anos contínuos do uso do fone de ouvido, é que a pessoa vai sentir a diferença, vai perceber, né? Dificuldades para ouvir. E aí é que a gente vai fazer uma audiometria e tem ali uma perda, né? Sim. Algumas pessoas comentaram aqui, é, o Lucas até falou aqui a respeito da maneira correta para a limpeza. Você até entrou em questão dessa parte. O cotonete em si, ele seria adequado para fazer a limpeza na parte externa do ouvido, né? Não para introduzir Uhum. o conduto.
Isso. né? Foi naquela forma que eu falei, né? A gente limpar de fora, aí pode pegar a toalha, limpar por aqui, mas nessa parte externa do ouvido, não introduzir ele e virar dentro. Sim, Eu tô vendo aqui também que a Isabela falou essa curiosidade que ela colocou aqui, né? Que é de grande importância para a gente falar. Quanto mais a gente tira cera, mais o ouvido produz, porque ele não entende que a gente está protegido. E é sim, verdade, né? É certamente. bom a gente falar. A rainha da Alt falando com a gente. Já fiz o E convite ela para fala, né? foto no WhatsApp. Tô brincando, Isabel. Mas muito boa a colocação dela, né? Uhum. Sim. O Lucas falou assim: já ouvi falar que quanto mais alto o volume, mais será a produção de cera. Olha, eu nunca tinha lido a respeito, né? Então, assim, eu não posso falar com propriedade que isso é verdade ou não, mas a gente pode procurar saber. Não sei se você sabe responder, Lucas. Olha, eu também nunca vi em artigo, não, assim, nunca vi em pesquisas que comprovam ou falam a respeito disso. Mas como você falou, é algo que a gente pode vir também a procurar, pesquisar, né? Desde a nossa formação também, isso nunca foi mencionado por professores, né? Mas é uma boa pergunta, né? Uhum. A gente sabe que o fone de ouvido muito alto, às vezes, dependendo o fone de ouvido, se a pessoa compartilha o fone de ouvido com outras pessoas, isso pode vir dar infecção, né? Se uma pessoa está com infecção, passa para você, porque você está usando ali o mesmo ouvido. Mas em questão dessa produção de cera, eu não vou saber te responder agora. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Sim. Não, por enquanto não. Pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos falando um pouco sobre a saúde auditiva. A Larissa é minha convidada. E aí, se você tem alguma dúvida em relação a essa questão da saúde auditiva ou da audição, de uma forma geral, pode deixar que a gente vai estar, né, Larissa, respondendo com Uhum. perguntas. E assim, muito importante, né, Lucas? Não que a gente vá saber responder tudo, mas o que a gente não souber responder agora, a gente pesquisa, responde depois, né? Claro, Porque a gente está aqui compartilhando o que a gente já sabe e a gente sabe que a gente sempre tem algo a mais para aprender, exatamente. né? Tem mais perguntas, Lucas? Por enquanto, não. Se você quiser continuar no seu roteiro aí, tá ótimo. Uhum. A gente pode seguir também uma ordem assim. Eu vou responder umas perguntinhas daquelas da caixinha de perguntas, pode Sim, ser? pode ser, pode, Aí eu ótimo. vou respondendo aqui, e se alguém surgir alguma dúvida, alguma coisa, se não der para entender, vai perguntando e a gente vai respondendo. Claro, perfeitamente. Alguém perguntou, Lucas, sobre se a perda auditiva ela não tem solução, né? Então, o que que acontece? A perda auditiva, ela não tem cura. Então, a partir do momento que a pessoa. Peraí, que eu vou abrir um parênteses depois, tá? A Sim, partir do momento que uma pessoa desenvolve uma perda auditiva, que não seja por infecção ou por alguma coisa no conduto externo, né? No ouvido médio, que a gente fala, me perdoa, e que depois de fazer tratamento, usar algum medicamento, né? Que o otorrino vai medicar, fazer o acompanhamento, essa perda não melhorar, se for uma perda neurosensorial que a gente fala, tá dando para entender? Ou tá ficando sim, confuso? tá Que é dando para muita coisa, né? E aí, se for uma perda neurosensorial, aí essa perda não vai ter cura, mas ela tem tratamento, né? Assim, a gente fala, ela tem solução, porque existem métodos que vão ser usados para estar aí ajudando essa pessoa a ouvir melhor, né? Os aparelhos auditivos, no caso, por exemplo, de alguém que já nasce com essa perda auditiva, né? Uma criança pode ser aí candidato a um implante coclear, né? Ou às vezes até um adulto que encaixe, né, nas questões.
Então, a perda auditiva, ela tem solução sim, né? Ela não vai ter cura, mas ela vai ter solução. Sim, Então, tem muitas pessoas com perdas auditivas que usam aparelhos auditivos e têm uma vida normal, uma vida super, né? Tranquila, são bem adaptados, exato. né? Até porque também, Larissa, o fonoaudiólogo tem autonomia de estabelecer uma reabilitação auditiva. Então, ou seja, uma Uhum. paciente ele está utilizando o aparelho auditivo, nós podemos associar uma terapia fonoaudiológica, né? Reabilitação auditiva, que de alguma forma isso também vai surtir muito efeito nesse processo de dar uma qualidade de vida para esse paciente, né? De devolver um pouquinho assim a autonomia que ele necessita mesmo, né? Isso. Inclusive, muito importante a gente pontuar essa ajuda do fonoaudiólogo na adaptação de um aparelho auditivo, né? Porque muitas pessoas colocam o aparelho auditivo e param de usar, não usam o aparelho auditivo por falta de um acompanhamento, né? De ter esse tratamento, porque é um costume, né? O cérebro desacostumou a escutar, ele vai ter que acostumar de novo. Então, até esse costume, até que a pessoa consiga se adaptar, o fonoaudiólogo é de extrema importância, assim, durante todo o processo, né? Desde a descoberta de uma perda auditiva até a colocação, a escolha do aparelho auditivo e depois a adaptação desse paciente com o aparelho auditivo, Perfeita, né? ótimo. Eu vou responder essa pergunta aqui, tá, Lucas? Do Lucas. Como vocês, fonoaudiólogos, atuam sobre a saúde mental do paciente deficiente auditivo? Tenho, tenho muitos trabalhos que se sente, acho que tem muitos que trabalham que se sentem envergonhados de usar. Isso eu acho assim muito importante de estar falando, né? Porque a pessoa que ela usa um óculos, ela tem problema de vista, ela não tem vergonha de usar o óculos, né? A pessoa que precisa fazer o tratamento ortodôntico, ela não vai ter vergonha de usar o aparelho E, ortodôntico. E existe um preconceito muito grande com a pessoa que usa o aparelho auditivo. E a gente tem que trabalhar sobre isso, né? Porque o aparelho auditivo, ele vai ser como se fosse um óculos, né? E para essa adaptação, na adaptação, pelo menos lá no Isabela Hendricks, o paciente era acompanhado, né? Ele tinha um acompanhamento, passava por psicólogo para trabalhar isso tudo com ele. Então, o tratamento vai ser multidisciplinar. O fonoaudiólogo também não atua sozinho, né? Ele vai precisar de outros profissionais. Como Isabela Hendricks, a gente tinha assistente social, né? Porque era um trabalho que era junto do SUS. A gente tinha também a psicóloga, né? Que trabalhava nesse acolhimento, nessa preparação do paciente. Deu para responder, Lucas? uhum, sim, Uhum. o Lucas, Então, eu vejo a necessidade do profissional atuando sobre esse meio, dando uhum. suporte. É muito importante, né? Esse suporte. Eu acho que o fonoaudiólogo ele não vai atuar sozinho ali. Acho que foi bom para responder. E acaba, assim, sendo um trabalho multidisciplinar, né? Porque Uhum. o audiólogo ele vai lidar com a competência que é da nossa área e os outros profissionais Isso. tendem a agregar mesmo nesse trabalho, né? E é muito importante essa questão da gente ter falado de como a pessoa se sente, né? Porque às vezes chega a pessoa para fazer essa adaptação, e ela já é uma pessoa que ela não faz um convívio social com a família, ela já não tem mais esse convívio social. Então, e aí, como é que tá? Vamos conversar com a família vai ter que ter paciência, entendeu? Vem muitas outras questões que o psicólogo entra para ajudar e ajuda muito, né? Essas questões psicológicas mesmo. Sim, perfeitamente. Mas quais as outras perguntas que tinham, Lucas? Deixa eu ver aqui. É, a surdez afeta basicamente pessoas idosas?
Não, né? Então, acho que até quando a gente fala do fone de ouvido, a gente deu um exemplo disso. É, está surgindo cada vez mais pessoas muito novas com perdas auditivas causadas por ruído, no caso, o ruído, esse fone de ouvido, e existem outras diversas maneiras de perder a audição, que a pessoa não precisa necessariamente ser idosa. A gente fala que quando a pessoa vai ficando idosa, realmente existe essa perda que chama de presbicusia, né? Que é do idoso que vai perdendo mesmo progressivamente. Mas essa perda tende a aumentar, a pessoa tende cada vez ter uma perda mais nova por causa de falta de cuidado, né? Com a saúde auditiva. Acho que deu para responder, né? Sim. Vou É uma muito rápido. é muito comum, eu vou falar assim, da minha prática clínica hoje. Hoje eu recebo Uhum, muitas pessoas jovens, né, que trabalham em empresas, uhum, em ambiente ruidoso, e aí eles me fazem muito esse questionamento, né, a respeito de perder a audição. Aí eu sempre faço a questão da orientação, o seguinte: se você permanece nesse ambiente de trabalho por muito tempo, é um barulho muito intenso, então você tem que estabelecer o uso adequado desse EPI. Entende? é, pode continuar, desculpa. Não, era isso a minha colocação, sabe? Eles acreditam que, por exemplo, usando o EPI de qualquer forma, não vai Uhum. ter nenhuma audição, sabe? Eu vejo muito que as pessoas que usam em empresas, aí falam, ah, a gente tem que usar isso, é uma chatice, se machuca, se incomoda. É algo que a gente tem que, a pessoa acho que às vezes não para pensar que aquilo é para a saúde dela, né? Eu lembro que a gente viu um vídeo, inclusive foi na faculdade, um estágio que a gente fez, que assim, se a pessoa está trabalhando com martelo, o martelo quebrou, a pessoa vai lá, pega outro e continua o trabalho, né? Sim, O EPI estragou, ela vai lá, pega o EPI e coloca o EPI de novo. Mas a partir do momento que ela desenvolve uma perda auditiva, neurosensorial, não tem mais volta, né? Então aí é o cuidado mesmo. com E, certeza, e entra muito nesse mérito, né? A pessoa nunca pensa que vai acontecer com ela. E aí, exatamente. depois que acontece, que ela tem essa perda auditiva, é que ela vai falar, nossa, deveria ter usado, né? Os Tá. equipamentos. E, assim, uma fala que eu até uso com esses funcionários que chegam para mim para fazer exame, é que eu brinco com eles assim: as nossas células ciliadas são ouro, tá? Então, assim, Uhum. não deixa cair no chão. Nossa, é verdade. Isso aí foi ótimo você ter falado. Depois que você perde, acabou, né? Não tem mais como voltar, reverter. Uhum. Tem uma pergunta aqui. A Gisele fala, né, assim, o uso do protetor auditivo indevido pode prejudicar a audição. É isso que a gente está mencionando agora. Ai, não, eu acho importante falar também, Lucas, porque às vezes eu não tenho essa prática hoje, tá? Eu Sim, vejo porque a gente estudou, às vezes você está tendo mais isso do que eu. Mas a pessoa coloca o fone mais ou menos assim, em cima, então aqui a parte que tem que tampar mesmo não tampa, ou usa o plug fica pendurado no pescoço, não coloca direito, ou coloca só um. Então, esse uso indevido, a mal colocação prejudica a mesma coisa, né? Não adianta estar fingindo que está usando. Tem que usar, proteger. E isso é da pessoa, né? Parte da pessoa. entanto que assim hoje, né, eu tento desenvolver um trabalho, né, ações educativas de como orientar esses funcionários a fazer o uso adequado do EPI, né, seja o Uhum. PUG, o de concha. Então assim, ele tem que sair desse treinamento ciente da importância do EPI, sabe? É verdade. E assim, acho que aqui tem mais perguntas. Pode passar? Pode, fica à vontade. Essa parte que citaram, digo que nossa sociedade é acostumada com a medicina curativa e não com a promoção da saúde e prevenção de doenças. E é verdade, né? As pessoas Sim, costumam, depois que existe um problema, elas vão atuar, né, em cima disso, vão procurar alguma coisa,
para melhorar, mas os não têm, não procuram não fazer algo para que não aconteça. Uhum. Tá É, dando para entender? Tem cachorro aqui. é a pessoa da live também. Acho que deu para entender, né? Essa parte. Que a pessoa procura remediar. Antes de prevenir, a gente fala antes de prevenir do que remediar. Muitos preferem remediar, né? Não procuram essa prevenção. Verdade. E assim, a gente hoje é muito comum a gente ouvir, né? As pessoas nos procuram para falar que está sentindo um apito no ouvido, né? Que nós, fonoaudiólogos, sabemos que pode ser o início de um zumbido. Mas aí eu falo, você investigou lá atrás como que era a sua rotina, como que era a sua prática em exposição a esses sons intensos? É verdade. E aí a pessoa fala assim, eu não usava protetor, achava que aquilo ali nem fazia sentido. É o que eu te falei, né? Depois que pede, que vem usando, é que a pessoa fala, poxa, tava ali, por que que eu não usei, né? Sei, exatamente, né? Eu tenho algum também, viu? Tem mais perguntas aí? Tenho Porque eu acho até que. questão de fone de ouvido aqui que mandaram. Ouvir música alta nos fones de ouvido pode causar perda de audição? É o que a gente falou, né? Sim, Às vezes a pessoa não vai ver essa perda ali 1, 2 meses, então ela fala assim, eu uso fone de ouvido, mas não sinto nada. E aí esse dano vem com anos, né? Desse uso indeterminado do fone de ouvido. Então, assim, pode usar, mas usa com moderação, usa poucas vezes ao dia, não precisa usar no último volume, né? Porque a gente, inclusive, fez um trabalho na faculdade, né, Lucas? Em que a gente fez a medição em dBs para saber. E, assim, o fone de ouvido no volume máximo, ele causa o mesmo prejuízo que se você ficar ali num trabalho ruidoso com ruído muito alto, exuberante. Então, às vezes a pessoa fala assim, imagina alguém que já trabalha com ruído e ainda escuta fone de ouvido voltando para casa, né? Então, causa sim, fone de ouvido pode causar perda da audição, com certeza. sim. Agora tem uma pergunta muito interessante aqui, Larissa. Eu achei muito interessante. Principalmente assim, para as mulheres. Eu acho que quem mandou essa pergunta, depois eu vou até mandar um direct, porque eu não consegui responder todo mundo ainda, porque eu acho Uhum. interessante. Só, barro como do secador de cabelo podem fazer mal para a audição? Então, eu acho importante a gente ver qual o barulho em dBs desse secador, né? Porque o secador ele não tem um barulho muito alto, se a gente for parar para pensar. Mas e se a gente pensar de uma outra forma? Um profissional que trabalha ali com secador de cabelo o dia todo, né? Então, ele vai ter contato todos os dias, praticamente o dia todo, de manhã até de noite, porque a gente sabe como que é a vida de cabeleireiro, com secador. Então, assim, já acho que a partir desse momento, causa um ruído, né? Ali o tempo todo e muito perto ali do ouvido dele. Então, causa, sim, um prejuízo. De Eu repente, acho importante até a gente falar nessa parte, porque se a gente fala muito dos profissionais que trabalham em indústrias, usar os protetores, né? Fazer ter esse cuidado com a saúde auditiva, mas e os outros profissionais que não trabalham em empresa, mas têm contato com o ruído permanente, diário, né? É importante até para abrir os olhos para esse outro profissional que não está dentro das empresas. Usar um protetor, às vezes um plug ali, alguma coisa, né? é o que eu já ia falar, né? Eu acho que de repente seria até adequado, né? Assim, uma ação educativa com esse profissional cabeleireiro, o dentista também, que eu fico muito preocupado, porque ele já tem aquela exposição dos equipamentos dele, e ainda tem aquela parte daquele conversor que faz todo aquele barulho, né? Então, assim, E
São, como você falou, acho que são profissionais também que requer uma atenção, né, em relação à saúde. É, porque às vezes a gente fica muito focado, as pessoas ficam muito focadas só em indústrias e esquece que fora das indústrias possuem coisas, objetos de trabalho que podem também prejudicar a saúde ali diariamente, né? Perfeitamente. O cabeleireiro, essa pergunta foi ótima, né? Porque a gente entrou no mérito do cabeleireiro, Claro. tá ali com contato com o secador. Agora, Sim. sim, uma coisa também, pensando na saúde auditiva, eu acredito que agora, nesse cenário que estamos vivendo em relação à pandemia, eu acho que as pessoas estão muito susceptíveis a usar fone de ouvido mesmo, pelo fato de estar em casa, ou até mesmo ouvir Uhum. muita música, né, em sons, né, enfim. Então, assim, é hora das pessoas se alertarem, né, e ter essa consciência da importância dos cuidados com a saúde auditiva. Isso. É, eu falo assim, né? Que a gente volta ao que a gente tinha falado. A gente hora nenhuma tá querendo que a pessoa não use o fone de ouvido. Não é isso. Mas assim, usar de forma consciente, né? Exatamente. Para que esse uso não venha prejudicar, venha ser um auxílio, alguma coisa, uma distração. Mas assim, acho que a partir do momento que a gente faz o uso consciente, isso não só do fone de ouvido, mas de qualquer coisa na nossa vida, né? Vai ajudar a gente. Não traz riscos, né? Uhum, entendi. A Letícia Monteiro, ela perguntou, o uso do cotonete é errado? Então, a gente tinha uma professora, vou citar ela aqui, a Marisa, né? Que eu não esqueço que ela falava. A gente limpa o ouvido, não limpa o ouvido com cotonete, a gente limpa com o cotovelo, né? Tenta limpar o ouvido com o cotovelo. Então, o uso do cotonete, ele é assim, igual eu falei, a gente está usando ali na parte externa para dar um auxílio na limpeza do ouvido. Mas a partir do momento que a gente introduz o cotonete dentro do ouvido e vai limpar, a gente não está limpando, a gente está prejudicando, né? Às vezes a gente está empurrando essa cera, que às vezes era uma cera, uma coisa bem pouca, a gente está empurrando lá para dentro, vai trazer um dano maior. Sim, exatamente. Assim, eu acredito que hoje, né, da forma que vivemos, é lógico que nós, fonoaudiólogos, temos uma atenção pelo fato de a gente estudar, ter conhecimento. Mas eu acredito E que as pessoas, elas usam o cotonete de forma inadequada. Acho que elas não têm o conhecimento, da forma correta de estar utilizando, isso. né? E tem pessoas também que possuem esse conhecimento e falam, não, não largo o cotonete. Eu já acostumei, eu uso o cotonete todo dia, eu não vou deixar de usar. Mas Por exemplo, assim, eu não uso cotonete, eu não uso cotonete. Então, assim, eu assim, tenho a ciência que, né, a cera está à pressão, o meu organismo, ele por si só, ele vai expelir essa cera, né? Em alguns uhum, casos, né, Larissa, ainda assim, se não acontece, a gente faz o encaminhamento para o otorrino, né, para realizar essa lavagem, né? Porque às vezes muitas pessoas queixam de sensação de ouvido tampado, né? Então a gente faz todo esse apanhado, né, para ver se realmente essa cera ela está gerando, né, essa alteração para a pessoa, né? isso. E assim, a partir do momento que a gente sabe que uma coisa é prejudicial, por que continuar a fazer, né? É um Exato. hábito, vamos mudar esse hábito, né? Existem tantas pessoas aí que falam, eu como mal, mudei de hábito, agora eu tenho uma vida saudável. Então, você tem um hábito de cotonete, vamos mudar esse hábito. Esse um ponto também que eu acho muito importante falar aqui é que muitas pessoas também têm hábito de usar, por exemplo, a tampa da caneta para ouvir, ou a parte do óculos também para ficar Chave, chave, sim. tudo, qualquer coisa, né? Palha de dente, a gente já vê muita coisa. Isso é muito perigoso, né? E outra coisa, a partir do momento que você enfia a tampinha da caneta, tá lá, fala assim, não, mas é uma coceirinha e fica coçando, coçando, coçando. Quanto Nossa, mais você coça, mais vai coçar. Então você mesmo vai estar
estimulando essa coceira. Isso pode causar uma irritação, pode te trazer uma infecção, né? Então, tem outras coisas. A partir do momento que você coçou, você faz assim por fora, ó, acho que vai dar pra ver aqui, Lucas. Pega o dedo por fora e, ó, tá coçando? Você já tá coçando, vai parar, parou. Agora, a partir do momento que você tá enfiando ali, você tá continuando. E se você causar uma perfuração do seu tímpano, né? Então, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento. E é um Que é estado importante. alarmante, né, que a gente já tenta passar isso para as pessoas, né, para se aterem Sim, mesmo os cuidados com esses objetos, né? Porque, assim, sim. eu acho que certos objetos não tem, assim, cabimento você utilizar para introduzir no conduto do seu ouvido. Então, acho que, assim, é uma questão de entender mesmo, sabe? Uhum. E assim, eu acho que a pessoa, assim, a gente tá sempre falando, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas que acham fonoaudiólogo chato tá falando. A gente fala, mas assim, vai de cada pessoa, né? São orientações. Com Não quer certeza. dizer que a pessoa tem que seguir. Exatamente. Assim, uma coisa que eu levo para minha prática clínica é porque a orientação é uma das nossas competências como profissional. Então, assim, Uhum, abordagem que vai poder favorecer muito o nosso trabalho, né? Então, uma vez que esse paciente sim. sai do consultório super orientado, ele tem consciência do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Aí fica muito mais fácil um paciente bem orientado, que sabe os danos que podem ser causados para ele, do que um paciente ali que não está sabendo, né? Porque a partir do momento que ele sabe, ele fala, opa, eu fiz isso, então isso foi prejudicial para mim, eu já sabia, né? Sim, Tem também o lado daquelas pessoas que desenvolvem perdas auditivas porque não tinham conhecimento, né, Lucas? Antigamente não tinha o cuidado que se tem hoje em dia, não tinha disponibilidade de informações que tem hoje em dia. Então é exatamente. um ponto também para ser falado. E Mas assim, pergunta? Ah, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está falando um pouco sobre a saúde auditiva. Então, se vocês têm dúvidas em relação à saúde auditiva, da audição no geral, pode mandar perguntas para a gente aqui, né, Larissa? isso. É questão também se a gente não conseguir responder, aí pode mandar no direct meu ou do Lucas que a gente entra em contato e responde. Perfeitamente. Então, assim, Mais perguntas? tenho aqui também no meu roteiro. Fatores genéticos podem contribuir para uma deficiência auditiva? Essa pergunta é muito boa. Podem, né? Então, assim, é o que a gente fala fatores de risco. Vamos Sim, pensar uma pessoa, uma família, que tem um primo com deficiência auditiva. Então, a partir do momento que uma criança nasce e tem familiares com perdas auditivas na família, que não foram adquiridas, né? A gente fala assim, nasceu com essa perda auditiva, é um fator de risco. Então, vamos ali procurar fazer o teste da orelhinha, né? Porque o fator genético contribui sim para a perda auditiva. E a gente tem que ter esse acompanhamento. Hoje em dia, a gente tem o teste da orelhinha, que é de extrema importância para fazer esse diagnóstico precoce, né? Porque antigamente não se tinha isso. A criança nascia com perda auditiva e ia descobrir já grande, ou às vezes nem tinha essa, esse diagnóstico de perda, né? E hoje não. A criança nasceu, a gente já vai com dias, às vezes sai do hospital, já realizou o teste da orelhinha, que é muito importante para estar sabendo, né? Se a criança não passou no teste da orelhinha, opa, vamos refazer esse exame. Refez, não teve respostas, então vamos fazer exames complementares, vamos ver o que está acontecendo, pode ser uma perda auditiva. E quanto mais cedo essa perda auditiva for descoberta, maiores são as chances dessa criança ter um ótimo desenvolvimento, né? Então, é, ter uma adaptação
precoce, né? Começar a fazer os tratamentos e aí, quem sabe, essa criança vai conseguir falar, ter uma vida ali tranquila, né? Dentro dos limites dela, mas assim, com ótimos resultados, né? Sim, perfeitamente. E hoje em dia, assim, muitas pessoas ainda desconhecem, né, esse processo todo, né? Uhum, Fosse assim, bastidores de um caso clínico, por exemplo, né? Então, assim, hoje em dia nós temos recursos, né? Nós temos é, meios que favorecem, né, todo esse atendimento precoce, né? Desde lá o teste da orelhinha, até mesmo um acompanhamento futuro, né? Para uhum. Esse tratamento que a gente falou, né? Então é muito importante as pessoas entenderem, né? Boa E noite. assim, boa noite. E assim, na prática clínica, hoje em dia eu trabalho realizando o teste da orelhinha, né? E Sim, às vezes as mães chegam com medo do resultado que o teste da orelhinha pode trazer. Aí eu explico, né? Falo, olha, não vamos ter medo, porque vai que dê mesmo alguma alteração, você vai estar tendo a oportunidade de saber precocemente para que ele seja tratado, acompanhado e tenha uma vida o máximo normal possível, né? E sim. assim, é um privilégio que antes muitas crianças de antigamente não tinham isso, né? Uhum. E eu até penso, Larissa, que assim, eu acho que envolve muito o nosso acolhimento. Eu estava conversando com uma pessoa a respeito do teste da orelhinha, eu ainda não faço, mas é, se Deus quiser, eu vou começar, vou ter oportunidade. Então eu Nossa, falei né? para essa pessoa, o nosso acolhimento, ele assim, ele é muito fundamental nesse processo, sabe? Porque às vezes os pais já chegam com esse receio, né? A criança não vai passar no teste da orelhinha. Então, assim, a gente tem que acolher para quebrar esse gelo, né? Como você fala, É. você E é não. importante falar também, Lucas, porque assim, existe esse medo muito grande. E assim, às vezes, a criança chega, um bebezinho pequenininho, o ouvidinho pequenininho. Então, a gente vai introduzir ali a sonda, e se a sonda não for bem adaptada, né? E se aconteceu algum probleminha ali com o equipamento e aí não deu o teste no dia? A gente vai fazer um reteste. Mas não quer dizer que a criança tem uma perda, pode ser outra coisa, né? Fica tranquilo quanto a isso, né? Que a Verdade. gente vê muito isso. Tem que Questão olhar, do... nesse pós, eles têm que ser averiguados, né? Uhum. É muito importante. Isso. Isso. Eu tenho uma pergunta aqui, que Uhum. quando devo procurar uma intervenção fonoaudiológica em relação à minha audição? Então, quando existe qualquer queixa, né? Então a pessoa às vezes fala assim, ah, tô com dificuldade, não tô conseguindo entender, eu escuto, mas eu não compreendo. Então, assim, por que você escuta e não compreende? Vamos dar uma olhadinha, o que está acontecendo? É a audição? Não, a audição está normal, o som chega. Mas então o que pode ser? Vai ser ali o processamento auditivo, que assim, na fono, na áudio, a gente tem vários leques, né? Então, às vezes, não diretamente pode ser algo ligado à audição, a uma perda de audição, mas pode ser algo com processamento, com como esse som que entra chega no cérebro, né? Porque nós escutamos com o ouvido, mas compreendemos com o cérebro, né? Então, Sim. assim, é algo muito maior. Então, assim, a partir do momento que a pessoa tem qualquer queixa, a respeito disso, alguma dificuldade, eu acho que deve sim procurar o fonoaudiólogo. E assim, no mais, eu acho que uma pessoa, vou falar de mim, tá? Deveria sim, mesmo que não tivesse queixas, ir fazer os exames, uma audiometria, ver como está a saúde auditiva ali, se está tudo bem, se não tem nenhuma perda, né? Porque para acompanhar, para ter ali, eu sei que eu tenho audição normal mesmo, como um exame de sangue que a gente faz, né? Eu acho muito importante.
está falando sobre isso. Não procurar só também quando tem alguma queixa. É, Poder procurar, você pode querer procurar também sem queixa. exatamente. Porque eu acho que as pessoas têm muito disso, né? Eu só vou procurar uma ajuda médica só quando eu sentir algum sintoma que possa vir a estar atrapalhando a minha qualidade de vida, o meu bem-estar, né? E não é assim, né? É aquele negócio, antes prevenido que remediar. Vamos olhar antes, né? Se tem a oportunidade de fazer uma geometria, por que não fazer, Com certeza. né? Para finalizar, eu gostaria muito de fornecesse dicas que são boas, né, para manter essa qualidade, né, da saúde auditiva. Uhum. Então, acho assim que conforme a nossa conversa, a gente falou sobre muitas coisas, né? Então, assim, do uso do fone de ouvidos, do cotonete, mas assim, existem outras coisas, por exemplo, alimentação. Então, a saúde auditiva, ela é igual à saúde corporal. Então, assim, se a gente não tem uma alimentação saudável, isso vai influenciar de alguma forma na audição também, né? Então, acho assim, que a gente ter cuidados, né? Por exemplo, com o fone de ouvido, que nós já tínhamos falado, é, uma alimentação saudável, ter o uso do fone de ouvido quando usa, esse uso não ser um uso indiscriminado, usar de forma consciente. Se você trabalha em um ambiente ruidoso, né, tem os equipamentos de segurança que hoje em dia todas as empresas fornecem, as empresas têm esse cuidado com o funcionário. Use, porque isso você não vai estar fazendo para a empresa, você vai estar fazendo para você, né? Um cuidado com você mesmo. Se sentir alguma dificuldade, né? Alguma reclamação de familiares, que às vezes familiares vão reclamar, você não está escutando. Procure ajuda, procure um fonoaudiólogo, veja o que está acontecendo, né? Sim. A saúde auditiva é muito importante, porque enquanto a gente escuta, tá muito bom, mas se a gente perder, pensa aí, tantos danos, né? Tão ruim deve ser você não poder escutar a voz de uma pessoa que você ama, não poder escutar uma música que você gosta, né? Então, assim, são vários fatores. Acho que eu tenho para falar assim, um pouquinho é isso. Não, ótimo. Bacana. Com certeza. É isso mesmo. Eu acho que as pessoas elas têm que se conscientizar, entender a importância dessa preservação auditiva na sua vida, né? Eu achei uma fala muito interessante sua, né? Quando você fala para o funcionário da empresa utilizar o EPI. Não é a empresa que vai estar saindo beneficiada, mas sim é ele, não dele, Porque a né? saúde deles, né? A empresa está ajudando ali, contribuindo, porque tem o ruído, então ela está contribuindo. Vou te ajudar, não quero te prejudicar. Mas cabe a ele usar o fone de ouvido e não querer ser prejudicado, né? Sim, com certeza. Larissa, eu acredito que foi um bate-papo muito bom. Deu para dar uma pincelada. É lógico, se for falar da saúde auditiva, a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Porque é Muita assunto coisa, né? amplo, né? Mas numa próxima oportunidade eu vou te convidar, assim, para vir falar de um assunto mais focado, vir falar só de perda de audição, né? Falar as perdas auditivas que temos, Isso. né? Mas o meu intuito hoje mesmo era trazer, né, essa conversa, né? Esses mitos e verdades, que eu acho que é uma questão muito interativa, que as pessoas, né, têm muitas curiosidades. No mais, assim, muito obrigado pela participação, por ter aceitado esse convite. Você já está mais que familiarizado com live. E é isso mesmo. A gente tem que treinar, tem que inovar. É uma experiência boa, profissional. Como eu falei, hoje, para mim, isso pode estar parecendo pouco, mas com o tempo isso vai ter um significado muito grande na minha bagagem profissional, na sua também. Eu acho assim, né, Lucas? Nós não sabemos tudo, né? Mas assim, a gente quer passar um pouco de conhecimento, levar um pouco do que a gente sabe para ajudar, né? Então, aqui a gente utilizou. Você fez perguntas para seguidores seus
E, e são perguntas que às vezes é uma dúvida de um e é dúvida de várias pessoas que vão ajudar não só quem fez a pergunta, mas outras pessoas também, né? Certamente. Foi muito bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. E tá assim, tá sempre para você voltar, tá? É igual eu falo, eu acho que é muito bacana, né? Igual a gente estudou junto, né? Uhum. É uma história assim, muito bacana, muito bonita, história mesmo. Então, assim, para mim, ter o privilégio de compartilhar esses momentos, essas lives, com pessoas que eu gosto, que eu admiro, é muito bom, é muito bacana. A gente cresce junto, a gente aprende junto. Isso, não, muito é verdade. Você falou assim, porque a gente está em um eterno aprendizado e a gente se juntar, igual a gente estudou junto, para estar fazendo isso, para estar levando um pouquinho do que a gente sabe para outras pessoas, é muito bom, né? Com A certeza, gente fica muito gratificado, assim, se a gente puder ajudar de alguma forma. claro, com certeza. Então, Larissa, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram. Isso. Até mais, Larissa. Até mais, boa noite. Boa noite. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam aqui esse momento com a gente. Foi muito bom. Foi um bate-papo mesmo, né, para tirar dúvidas em relação à saúde auditiva, mitos e verdades. Eu gostei muito de ter convidado a Larissa. Valeu muito a pena. E com certeza eu vou convidá-la novamente para estar vindo falar de outros assuntos da fonoaudiologia. E desde já agradecer todo mundo que tem, né, me ajudado a compartilhar as lives. Eu tenho recebido muitas mensagens incentivadoras de amigos, né, de profissionais também, isso é muito bom. E eu tenho muitos projetos com o meu Instagram e eu vou poder levar muitos conteúdos bons em relação à saúde para vocês, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E é isso. Muito obrigado. Até terça-feira que vem.